Boa tarde a todos. É um prazer participar de mais dessa transmissão e receber convidados tão especiais. Meu nome é Deise Guilhermina, eu sou doutora em educação, professora de História da Rede da Educação Básica, professora do Museu Vivo do São Bento, e nós daremos início hoje ao 5º encontro do Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa. O Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa reúne grupos de pesquisa narrativa de diferentes universidades da América Latina. O encontro de hoje está sendo promovido pelo Grupo de Pesquisa Ecologias do Narrar, do qual eu faço parte. Ele é coordenado pela professora Patrícia Baroni, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Grupo de Pesquisa Ecologias do Narrar tem se dedicado a tecer pesquisa com narrativas, compreendendo-as enquanto fontes de conhecimento solidário. Partindo de Oliveira, 2012, o conhecimento solidário é um conhecimento que reconhece o outro não apenas como igual em direitos, mas como complementar. Portanto, a relação que se estabelece é a de reciprocidade. A noção de complementariedade entre conhecimentos diferentes permite conceber a necessidade de horizontalização das relações sociais nas perspectivas de interesse coletivo, para além daquilo que nela promove a realização social da perspectiva política. Assim, o reconhecimento da reciprocidade cria uma solidariedade entre os complementares. Então, buscando tecer conhecimentos solidários, é com muito carinho, é com muito orgulho, eu convido para essa conversa um querido, um professor que eu admiro muito, um amigo, o professor Mário Chagas, que é poeta, ele é museólogo, doutor em Ciências Sociais, professor da Unirio, professor convidado da UFBA, professor visitante da ULHT, diretor do Museu da República, presidente do Movimento Internacional para uma Nova Museologia e militante da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro. Inclusive, Mário Chagas é um dos fundadores, né? E a Rede de Museologia Social, a REMUS, ela é uma grande rede solidária, do qual o Museu Vivo do São Bento, né? A casa da qual eu faço parte, também faz parte, e vem caminhando no sentido de produzir conhecimento, de trazer novas possibilidades, de escavar patrimônios e outras possibilidades, né? Nós teremos nessa conversa também aqui, dialogando com a gente, o Leonardo, que ele é mestre em Educação pela PUC-Rio, professor de Química formado pela UFRJ, ele atua como professor no ensino médio, na rede privada da cidade do Rio de Janeiro, e é licenciando do curso de Pedagogia. Quando eu convidei, né, o Mário para essa conversa, né, eu conversei com o Patrícia e falei, o Mário, ele é ótimo de conversa, é muito bom conversar com ele, né? É um amigo de muitas histórias, de muitas parcerias, essa trajetória no Museu Vivo do São Bento, que é um museu que, entre outras prerrogativas, ele vai tratar de história da Baixada e está ferrenhamente, né, firme na luta contra o racismo e a discriminação racial, que eu pesquiso desde o mestrado, que perpassa o meu doutorado. Foi muito bacana acompanhar todo o percurso, toda a trajetória do Mário, né, quando ele é um dos integrantes, quando ele participa do processo de repatriação das peças do sagrado afro-brasileiro, que no final do 19 e início do 20 foram apreendidas como prova do crime de feitiçaria. Essas peças ficaram um bom tempo no Museu da Polícia, né? E depois de toda uma campanha, a campanha Liberte Nosso Sagrado, essas peças foram para o Museu da República, não sem conflito, não sem muito esforço, sem muitas questões ao longo da trajetória, muito esforço do povo de Santo, né? Muitos daqueles que não viram, né, desse plano essa vitória. Tenho certeza que acompanharam esse processo de uma outra posição. Mas as peças foram repatriadas. E eu também tive o prazer, né, olha eu aqui, né, discorrendo, de participar de um grupo de pesquisadores que esteve com o Mário para visitar as peças na reserva técnica do Museu da República.
E aí eu estava conversando com o Mário ainda há pouco, né, que nós éramos diversos, nós éramos pessoas de vários cantos do Rio de Janeiro, e que estávamos todos muito orgulhosos por estar ali naquele momento, fotografando, tirando. E aí você começa a conversar com referências, né? Eu conversei com a Valquíria Velasco, tantas outras pessoas. E aí tanta coisa passou pela cabeça, como foi incrível, o carinho, como aquelas peças foram cuidadas, a gente ouviu um pouco da história, e nós conversamos muito. Muitas narrativas saíram daquele processo. Não só as narrativas que Mário trouxe, quando apresentou o processo, e o outro professor que estava presente naquele momento, como as narrativas que partem das próprias peças, que falam por elas mesmas, que contam as suas próprias histórias, né? E aí eu me senti parte daquele processo também. Eu me senti integrante, eu me senti representada, né? Até como mulher preta, como mulher, né? Como professora, militante, mãe de uma outra mulher preta que vive esse cotidiano do racismo cotidiano, do racismo estrutural, que está o tempo todo questionando essa sociedade. Eu pude olhar aquele momento e entender aquele momento como um momento para festejar, como um momento de vitória, né? Como um momento, como uma batalha, né? Entre tantas outras, né? E até estava conversando com o Mário também aqui nos bastidores, né? Seria quando ele levanta, né? Sobre o patrimônio, que estou treinando para falar ainda, né? Seria um patrimônio, seria um patrimônio de todos nós, né? Eu acho que sim, né? Nós estávamos partilhando e celebrando naquele momento, né? Era uma guerra de imagens, era uma guerra de seleção, e aquele sagrado tantas vezes foi usurpado, né? Tantas vezes, né? Foi posto numa posição, né? E eu falo também do chão da escola, né? Eu falo como alguém que está nesse cotidiano e que a todo tempo tem uma prática pedagógica que é também militante, né? Às vezes eu falo assim, não, agora é meu momento militante, de falar para aquela turma, que é a turma da favela, que é a turma dos meninos pretos, né? Quão é importante tudo isso. Mário, a palavra é tua, né? A conversa segue e é muito bom estar com você aqui. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Deise, muito obrigado, Leonardo. Agradeço esse convite feito pela professora Patrícia e quero saudar a todas e todos que nos assistem aqui nesse momento e dizer que é uma alegria mesmo participar desse projeto, né, do Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa. Então, agradeço mesmo o convite e estou aqui, né, com alegria. Eu gosto, viu, Deise, desse tom que você dá quando você fala em conversa. Eu penso que nós todos ganharemos mais com esse tom de conversa. Eu repito muitas vezes que a conversa me agrada por vários motivos, mas, entre outros tantos motivos, a conversa me agrada porque ela se inaugura quando o segundo fala. Então, é uma coisa importante isso, né? Não é o primeiro que fala que inaugura a conversa, é o segundo, ele é que inaugura concretamente a conversa. E a conversa é mantida quando fala o terceiro, quando fala o quarto, quando fala o quinto, e você pode sair da conversa e a conversa continuar. Então, a conversa existe antes de você e ela existe depois de você. E isso é uma coisa importante, né? Que tem correspondência com o nosso estar no mundo, né? Com a vida que vivemos. Então, enfim, nesse sentido, estar aqui e conversar com vocês é muito bom, já é muito bom. Eu pensei aqui, Leonardo, em falar alguma coisa sobre a chegada desse acervo, né, no Museu da República e como foi esse processo, né? Contar, né, narrar um pouco desse processo. Eu gosto também do tema da narrativa, ainda que atualmente esteja ocorrendo um uso político, né, muito, né, perverso em relação à dimensão da narrativa, né? Mas eu gosto de pensar a narrativa na perspectiva, por exemplo, de Paulo Leminski, que dizia: narro, logo existo. Né? Então, que isso nos dá a dimensão da importância da narrativa. Ela está vinculada
à existência. Também gosto de pensar a narrativa ali junto com Walter Benjamin, né? Então, dizendo quem viaja tem muito o que contar, quem viaja tem muito o que narrar, mas também quem está ligado à terra também tem muito o que contar, ou seja, tanto o marujo quanto o camponês tem muito o que dizer, né? E, de algum modo, existir e viver, né, nos habilita para a narrativa. Nesse caso, especialmente do acervo, né, atualmente denominado Nosso Sagrado, o acervo por si compõe narrativas e nos apresenta narrativas fabulosas, né? Mas ele também tem a potência de disparar diferentes narrativas quando acessado por diferentes pessoas, não é? Como se compôs, né? Como é composto esse acervo, né? Tratam-se, na verdade, de 519 objetos sagrados. Foram apreendidos por batidas policiais ao longo, ali no final do século XIX, já no período da República. Não que não tenha havido não que não tenha existido perseguição no Império, também aconteceu, mas ali, já depois de 1891, no período republicano, né, as batidas se intensificaram, atravessaram o século XX. Por volta de 1940, verdadeiras devassas aconteceram, perseguições terríveis aos praticantes das religiões de matriz afro-brasileira, e essas perseguições se estenderam até 1946, né, quando, na Constituição de 1946, se garantiu a liberdade religiosa. Apesar de que nós sabemos, mesmo com as garantias de liberdade religiosa, até hoje as perseguições continuam. Nós vemos aí o que está acontecendo nos terreiros de candomblé, das casas de umbanda, as perseguições continuam. Se, atualmente, as perseguições não partem diretamente do Estado, mas acabam contando com a conivência do Estado, porque a punição contra o racismo religioso, a punição contra os acontecimentos de invasão, destruição dos terreiros, deveriam ser severas, severíssimas, né? Deveriam ser amorosas, mas severas, né? Justas, rigorosas, para que isso não se repita, né? Quando eu digo amorosa, no sentido de compreender que aqueles que estão praticando e estimulando essas perseguições, né, estão no campo da ignorância e precisam sair do seu lugar de ignorância, precisam ser iluminadas amorosamente, precisam ser orientadas, né, para que a gente possa vencer de um modo mais assertivo, né, o racismo religioso. Bom, mas eu falava desse acervo de 519 objetos sagrados. Eles, na verdade, foram resultado, como eu dizia, de batidas policiais, né, que aconteciam nas casas de candomblé, nas casas de umbanda, em suas diferentes matrizes e orientações. Pasmem, essas batidas policiais, elas aconteciam durante as cerimônias religiosas, durante as liturgias, né? Então, no momento em que as celebrações religiosas aconteciam, no momento da comunhão religiosa, né, com as ancestralidades, com as entidades variadas, era nesse exato momento que as batidas policiais aconteciam, né? Então, perseguindo, sequestrando, como diz a mãe meninazinha de Oxum, e eu aqui mando uma saudação para ela, nesses momentos, as invasões aconteciam roubando, como ela dizia, roubando esses acervos, sequestrando esses acervos. Pois bem, esse material, Daisy, era retirado das casas, levado para a polícia e guardado como prova de crime. Que crime? Né? Os praticantes das religiões
Que crime sacerdotes e sacerdotisas, babalorixás e alorixás, zeladores e zeladoras cometiam? Que crime? O crime de praticar a sua religião, o crime de cultuar os orixás, o crime de cultuar suas entidades, né? O crime de buscar uma comunhão espiritual. Esse era o crime que as pessoas cometiam, né? E eram acusadas, como a Deise falou, de feitiçaria, baixo espiritismo, né? De que estariam praticando charlatanismo, porque receitavam e indicavam sem que isso pudesse ser feito, né? Mas vejam só, né? Sempre existiu água benta, né? Então, por que as pagelanças, por que as beberagens, né, eram acusadas de charlatanismo e a água benta não? Né? É claro que era fruto do racismo religioso, da perseguição a uma religião não branca, né? A perseguição a uma religião que não seguia os cânones, né? Entre aspas, os cânones ocidentais, os cânones de práticas alinhadas com um determinado cristianismo, porque também existem diferentes manifestações de cristianismo, né? E algumas delas também foram perseguidas, né? E algumas perseguidas pelos próprios cristãos, né? Então, aí nós temos muitas histórias que estão dentro de tudo isso. Pois bem, esse acervo sagrado era guardado na polícia, como eu dizia, como prova do crime, e deu origem ao museu, que foi denominado de Museu da Magia Negra, né? Esse foi o nome que esse acervo recebeu, Museu da Magia Negra. Resultado claro de um racismo religioso, de um preconceito, de um racismo religioso, né? Porque, nesse caso, denominá-lo de Museu da Magia Negra não tinha nada de valorização do negro nem da negra, não tinha nenhuma dimensão de valorização. Era mesmo, né, a tentativa de estigmatizar, de produzir um estigma e dizer aqui se trata de baixo espiritismo, feitiçaria, e mais isso, e mais aquilo, tal. E aí se vinculou esse nome ao Museu da Magia Negra. Bom, é claro que as pessoas que tiveram os seus terreiros, suas casas, suas roças invadidas e perseguidas, né, sofreram imensamente com isso, né? Crianças sofreram com isso, porque não havia respeito a mais velhos, a mais novos, não havia respeito nenhum, era apenas uma invasão. Uma coisa impressionante é ver também o vínculo da imprensa com essas batidas e perseguições religiosas. Os jornais, à noite, por exemplo, né, mas vários outros jornais registravam as perseguições, né, e registravam como devassa, blitzkrieg, invasão, macumbeiros. E, curiosamente, os jornalistas eram informados e acompanhavam as batidas policiais, registravam no dia seguinte. Tem um dos jornais à noite, que recentemente foi encontrado pela equipe de pesquisa do museu, Maria Helena Versiani e Eduardo Posidônio fizeram essa descoberta. Um jornal à noite publicou, no dia 24 de abril de 1935, a primeira capa do jornal é o resultado de uma batida num terreiro de candomblé. E tudo está registrado no jornal na primeira página. E o acervo que está apresentado nessa primeira página do jornal, do dia 24 de abril de 1935, à noite, né, é parte do acervo que está no Museu da República. E vejam bem, Leonardo, 24 de abril, logo a batida foi no dia anterior. A batida foi no dia 23 de abril de 1935. O homem negro, magro, alto, né, que está preso e aparece na primeira capa, né, ele tem uma bata escrita Ogum. Essa bata está no museu. Ou seja, a batida aconteceu quando se realizava a celebração, né,
de São Jorge de Ogum, no dia 23 de abril. Então, eram nessas datas. Então, muitas lideranças religiosas que tinham o conhecimento desse acervo passavam para os seus mais novos a necessidade de retirar isso de lá. Essa é uma narrativa que a mãe meninazinha faz, né? E com muita emoção, com muita força. Ela diz, desde o tempo em que eu era criança, 7, 8 anos, eu ouvia minha avó dizer, temos que tirar esse acervo de lá, as nossas coisas estão lá, precisamos tirar as nossas coisas de lá. E ela relata, mas eu não sabia, né, o que eram as nossas coisas, nem o que estava lá, né, nem onde era o lá. Né? E, claro, com o tempo, ela cresce, amadurece, né, se transforma numa grande Ialorixá, a maior autoridade do candomblé hoje no Rio de Janeiro, e ela se empenha gradualmente, sistematicamente, cada vez mais nessa luta. Ela encabeça, não sozinha, evidentemente, porque essas lutas não se travam sozinhos, né? Não se trava sozinho, mas ela, com Mãe Beata de Iemanjá, que já faleceu, Mãe Palmira, Pai Roberto, né? Pai Mauro, Mãe Nilce, e outras tantas lideranças, Mãe Flávia da Umbanda, outras tantas lideranças vão se associando e vão fortalecendo uma luta, vão fortalecendo essa campanha que ficou denominada como Liberte Nosso Sagrado. Né? E vejam bem, não se trata de libertar o sagrado de uma religião X ou Y, liberte o nosso sagrado de um modo geral, liberte o nosso sagrado. E então essas lideranças se envolveram nessa campanha, né? Procuraram apoios de pesquisadores, de professores, apoios de políticos, e conseguiram organizar uma frente de libertação do sagrado. Essa campanha se fortaleceu muito, se organizou, ganhou muita musculatura a partir de 2017, né? E foi ganhando cada vez mais forças, né? Sendo cada vez mais fortalecida. O Serafini teve aí uma importância muito grande, o deputado teve uma grande importância, levou o assunto para dentro da LERJ e a campanha se fortaleceu. Eu tinha notícia desse acervo, eu já tinha lido teses sobre esse acervo, tinha lido, né, algumas pesquisas, conhecia o trabalho de Ivone Magui, uma pioneira, conhecia o trabalho de um professor do Maranhão que fez uma tese orientado por Ivone Magui também sobre esse acervo. Eu dei aulas para um estudante que era da Polícia Civil, né, e que me apresentou um catálogo desse acervo, mas era uma coisa que pouquíssima gente tinha acesso. Nós tínhamos notícias, mas não tínhamos acesso concreto. Mesmo a pesquisa de Ivone Magui foi sem um acesso pleno a todo esse material, a todo esse acervo. Então, eu, portanto, tinha ali umas notícias, mas eu não conhecia concretamente o acervo. Eu me candidatei à direção do Museu da República em 2017, exatamente no ano em que essa campanha se fortalecia. A direção ficou vaga em 2017, a direção do Museu da República. Eu me candidatei e, no final de 2017, em dezembro de 2017, saiu o resultado. Eu fui selecionado, eu me candidatei, fiz projeto, fiz um plano de trabalho, etc. Né? Um plano de trabalho focado na museologia social. Então, daí fui aprovado e tomei posse em abril do ano seguinte, né? Em abril de 2018. E aí é que entra uma questão importante, porque eu tomei posse em abril e, em junho, eu fui procurado por lideranças religiosas, por pesquisadores, para conversar sobre a campanha O Nosso Sagrado. Marcamos uma reunião e um conjunto de lideranças religiosas foi até o Museu da República e fizemos uma reunião. E a primeira pergunta que eles me fizeram era: o senhor diretor aceitaria receber aqui
o acervo Nosso Sagrado, né, eles tinham indicações de que poderiam ter uma vitória e poderiam conseguir retirar do Museu da Polícia Civil a coleção do Nosso Sagrado, né? Ainda sem esse nome, evidentemente. Então, eu disse, bom, claro que sim, eu aceitaria, eu tenho noção do que isso significa, eu tenho a compreensão, né, de como essa coleção se formou, e ali, naquele momento, Deise, eu já contei para você essa história, naquele momento, eu apontei para o grupo que estava ali reunido, repetindo o pai Roberto, mãe Nilce, mãe Flávia e outros tantos, eu apontei o seguinte, sim, nós podemos receber, a equipe do museu também estava participando da reunião, uma parte da equipe, e eu disse, podemos sim receber, mas eu tenho duas condições, né? 2 pontos chaves. Né? Primeiro, que o gesto de receber a coleção fosse compreendido como um gesto de reparação. Né? Então, não se trata de caridade, eu não estava fazendo isso por favor, né? Não era um favor meu receber a coleção, não se tratava de um gesto de caridade, não é apenas um gesto generoso, não é nada disso. É um gesto de reparação. O Estado brasileiro precisava reparar o que praticou contra. Se houve um crime, foi um crime de perseguição das religiões. Esse foi o crime. Né? E esses objetos sagrados são a prova e são o testemunho, a testemunha do crime. Né? Então, dão um testemunho do crime. Bom, eu disse, então, essa é uma condição. Gostaria que fosse compreendido assim, nesses termos. Né? E, de outro lado, eu disse, eu também gostaria que, para receber esse acervo, que nós trabalhássemos na direção de uma gestão compartilhada. Né? E por que a gestão compartilhada? De novo, não é por generosidade, né? Não é por favor, nada disso, é por reconhecimento da ignorância. Né? Nós somos ignorantes, nós não conhecemos, eu digo nós, a equipe técnica do museu, né? Nós não temos um conhecimento aprofundado sobre esses objetos sagrados. Temos noções, evidentemente, um ou outro de nós, porque estudou um assunto um pouco mais, leu, né? Podemos ter lido coisas sobre as religiões de matriz afro-brasileira, mas o fato é que somos ignorantes. Como conservar? Como fazer? Como cuidar? Né? Como cuidar da melhor maneira? Né? Como praticar a ética do cuidado? Eram as nossas questões. E a resposta de imediato das lideranças religiosas foi sim, claro que sim, e é isso que nós gostaríamos que acontecesse. Gostaríamos de trabalhar numa gestão compartilhada. E, como eu disse, isso aconteceu em 2018. Mário, posso só fazer uma intervenção? Claro. Até porque essa questão dessa curadoria compartilhada é incrível, né? E aí tem uma questão que está vindo lá, né, que a Patrícia coloca, que eu acho que tem uma relação muito próxima com o que você está falando, né? Como o professor Mário Chagas compreende a ideia de conhecimento solidário, né, à luz da experiência de curadoria da exposição Nosso Sagrado, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está colocando, e com muito que eu ouvi quando eu fui visitar a exposição pessoalmente. Perfeitamente, tem tudo a ver mesmo, né? Porque isso, para nós, no Museu da República, né, a gestão compartilhada está mesmo ligada a essa noção, mesmo quando a expressão não aparece, mas o sentido da expressão está presente, mas está ligada a essa ideia da produção de um conhecimento solidário. Né? Então, que é exatamente um conhecimento que parte do reconhecimento dos diferentes saberes. Né? E como esses diferentes saberes são importantes para a construção de um conhecimento que respeita as diferenças, dialoga com todas elas, né, e reconhece que se complementa no outro, né, se complementa num outro saber. Né?
poderíamos também utilizar aqui a expressão de Boaventura de Souza Santos e falar na ecologia de saberes. Mas é mesmo isso. Eu gosto dessa expressão, um conhecimento solidário. Para nós, muitas vezes, quando nós falamos na ética do cuidado, e essa expressão, Leonardo, ela é tão forte porque a mãe Nilce se refere a isso. Ela diz: respeite o nosso sagrado, cuide do nosso acervo, né? Cuide bem do nosso acervo. Mas isso está ligado a uma noção também que nós chamamos de fratrimônio, que foi isso que a Deise introduziu aqui, né? E o que significa para nós o fratrimônio? Ora, nós temos falado com muita insistência na ideia de patrimônio. Mas o patrimônio ele guarda ainda uma perspectiva patriarcal, né? Ligada a um patriarcado, a uma herança paterna que se transmite de uma geração para uma outra geração, né? Então, há aí um ranço patriarcal, né? E um ranço patrimonialista presente nessa expressão, né? Patrimônio. Por mais importante que seja, por mais que existam bons trabalhos e trabalhos de muita qualidade feitos no campo do patrimônio, mas nós nos desafiamos a deslocar o pensamento e considerar, por exemplo, fala-se tanto em herança paterna, e por que não falamos em herança materna? Por que não podemos falar em matrimônio, não apenas como relação conjugal, mas como uma herança que se transmite de mãe para filho, de mãe para filha, que se transmite entre as mulheres, né? Então, por que não podemos compreender e falar e pensar num matrimônio como essa herança materna? Mas nessas duas perspectivas, tanto do patrimônio como herança paterna, quanto do matrimônio como herança materna, nós ainda temos, Deise, uma perspectiva aí que é diacrônica, né? É de um tempo para um outro tempo, do tempo passado para o tempo presente, do presente para o futuro. Isso ainda não dá conta do conhecimento solidário, né? Então, daí que nós começamos a pensar na possibilidade de uma herança que é sincrônica, que alguma coisa que é criada e compartilhada naquele tempo. Então, é o fratrimônio, né? O fratrimônio é essa herança fraterna, uma herança comunitária, partilhada entre amigos, entre irmãos, que é construída naquele tempo e compartilhada naquele mesmo tempo, né? Professor? Diga lá. Só queria comentar, primeiro estou adorando ouvir sua fala nesse momento, está me levando a refletir muito sobre muitas questões da minha vida profissional, mas também da minha vida religiosa, porque eu sou um homem do candomblé, eu sou candomblessista, e esse termo conhecimento solidário que o senhor está chamando a atenção, para mim, é tudo que o candomblé representa. É a partir da partilha, a partir do envolvimento com os mais velhos que se constrói a religião. E se constrói também a luta, principalmente. Porque quando o senhor traz que a mãe meninazinha ouviu da avó que tem que se resgatar as nossas coisas no lugar do afeto, porque, de fato, todos os materiais, todo o acervo e toda imagem de candomblé, de umbanda, é no lugar do afeto, ela consegue perceber como acontece essa linha no candomblé, de passar de uma geração para outra, e assim o candomblé conseguiu resistir. Então, esse conhecimento solidário traz muito nesse sentido, e eu queria que você comentasse mais um pouquinho desse encontro também com a mãe meninazinha, que eu acho que tem sido muito rico para o senhor, principalmente. Claro. Então, Léo, é mesmo isso, porque mesmo que se possa falar, né, como estamos aqui fazendo, sobre fratrimônio, né, ficou claro para nós, nas conversas, nas trocas com mãe meninazinha, mãe Nilce e pai Roberto, ficou claro que o candomblé, né, trata da ancestralidade, mas produz fratrimônio, né? E o trabalho de proteção, de cuidado, de preservação desse acervo,
ele se dá exatamente na construção dessa herança fraterna. Então, o candomblé ficou claro que propicia essa construção fraterna, né? Então, e partilha, portanto, né? Tem ali uma coisa de partilha, que é na comida, que é na festa, é na cerimônia, é nisso, naquilo, né? Eu não sou candomblessista, né? E, portanto, eu recebi esse acervo. Eu acho que isso me deu uma condição especial. Talvez se eu fosse candomblessista diriam: está defendendo seus próprios interesses, né, está trabalhando em causa própria. Não, eu não sou candomblessista, né? Então, eu não tenho uma religião confessional, eu digo que tenho religiosidade, mas não tenho religião, né? Então, eu também não sou ateu, né? Então, mas eu tenho religiosidade para a vida, né? Eu olho para a vida, né, numa perspectiva de religiosidade. Mas isso me deu uma outra dimensão, uma outra possibilidade, que é de reconhecer o sagrado, né, do outro e dizer: esse sagrado aqui é fundamental, ele tem que ser protegido, ele tem que ser cuidado, bem cuidado, com respeito, com tudo isso. E, Léo, à medida que nós fomos trabalhando nisso, fazendo essas aproximações, né, vejam, a primeira reunião foi em junho de 2018. Né? 2019, nós passamos tratando de papéis. Vai papel para cá, papel para lá, e vai documento, e abre processo, etc. Tal. Então, conseguimos. Decisão final do Procurador Federal. Será transferido para o Museu da República. Com a Mãe Meninazinha, Léo, cada vez que eu ia tendo ali com ela um contato, aproximando, eu pude reconhecer com muita clareza, eu estava diante de uma pessoa com sabedoria. Eu falei: eu disse isso para ela e disse para a Mãe Nilce, né? Eu sei reconhecer que estou diante de pessoas sábias, e a Mãe Meninazinha tem sabedoria visível, né? E como também eu, não sendo ligado ao candomblé, eu também passei a ter mais liberdade para fazer perguntas que talvez outros não fizessem, né? Então, uma das perguntas que eu fiz para ela foi o seguinte: eu disse: Mãe Meninazinha, eu quero saber de uma coisa. A senhora consultou os orixás? Aí ela riu para mim e disse: claro, meu filho, claro que eu consultei. Falei: porque, olha, eu só quero receber esse acervo no Museu da República se tiver tudo pacificado. Aí ela ria e disse: claro, meu filho, claro. Por quê? Me perguntavam isso, Deise: por que Museu da República? Aí eu passei a responder: pergunte aos orixás, né? Eu não tenho nada com isso. Não fui eu que escolhi o Museu da República. O Museu da República não foi atrás desse acervo. Eu tenho que repetir isso inúmeras vezes. O Museu da República não procurou esse acervo, né? O acervo procurou o Museu da República, né? E cada vez mais eu entendo, porque possivelmente, né, e a Mãe Nilce falou disso com clareza, o pai Roberto também, as ordens para a perseguição religiosa ou partiram do Palácio do Catete ou tiveram a conivência do Palácio do Catete, né? Então, daí a dimensão da reparação. Mas cada vez mais, Léo, que nós íamos conversando, eu ia conversando com a Mãe Meninazinha, então ela ia, né, dizendo para onde ela gostaria que fosse, né? Uma outra pergunta que eu fiz para ela, quando o acervo saiu do Museu da Polícia Civil, né? Ele, como eu disse, 2018, primeira reunião. Ele chegou no Museu da República em 2020, dia 21 de setembro, durante a pandemia, né? Dia 21 de setembro, o acervo entrou no Museu da República. E aí eu disse para as lideranças religiosas, fizemos muitas reuniões, muitas lives entre nós e tal, eu disse: qual é o nome que a coleção vai ter? Não será Magia Negra, é claro. Aí diz a Mãe Meninazinha: Nosso Sagrado. Aí eu dizia: Nosso Sagrado afro-brasileiro? Não, meu filho, Nosso Sagrado. Dizia: mas é só Nosso Sagrado, Mãe Meninazinha? É só Nosso Sagrado. Nosso Sagrado. Eu falei: então é Nosso Sagrado. E assim foi, porque foi assim muito curioso, porque ela dava a dimensão de que não era um sagrado apenas de uma religião, não era um sagrado apenas afro-brasileiro, era mais do que isso. E isso me levou a compreender, e eu passei a repetir isso, vou dizer agora, né, o nosso sagrado
ele não interessa apenas aos candomblesistas, aos umbandistas. Ele interessa aos budistas, aos muçulmanos, aos judeus, aos hinduístas, aos xamanistas, interessa aos cristãos, interessa aos católicos, aos evangélicos, interessa a todos aqueles que têm a compreensão da importância da liberdade das manifestações religiosas. Então, interessa a todas essas pessoas. Todos deviam estar celebrando, comemorando e protegendo e cuidando desse acervo. Ele interessa ao Brasil inteiro e para além do Brasil, né? Porque ele é a representação de tudo aquilo que nós não queremos que se repita, né? Nós não queremos que as perseguições religiosas se repitam, por mais que estejam acontecendo hoje no Brasil. Então, professor, diga lá. Diante dessa retomada de você que tomou as perseguições, tem uma pergunta no chat da Ana de Lima. Ela pergunta: professor Mário, o senhor falou de alguns líderes religiosos. Existe algum registro com os nomes das pessoas que foram injustamente presas na época das batidas? Ou de quem eram responsáveis das casas? Algo que pode possibilitar a conversa com os descendentes? Tem algum registro nesse sentido, professor? Então, excelente isso, porque me permite aqui, né, avançar nessa direção também. Obrigado, Ana. Sim, gradualmente, alguns registros vão aparecendo, né? Porque, como eu falei, nos jornais, né, de época, os jornalistas que acompanhavam as batidas policiais registraram o nome de algumas casas, de alguns pais de santo, de algumas lideranças que foram perseguidas. Então, nós já estamos conseguindo recuperar endereços de casas e nome de lideranças religiosas. Isso tanto aparece nos jornais quanto aparece nos processos, que lembrem-se que eram processos criminais, né? Então, as pessoas eram interrogadas, né? Então, ao serem interrogadas, seus nomes eram registrados, né? Possivelmente também existiam estratégias de sobrevivência, de simulação, de, né, não dar a informação completa, né? O candomblé é uma religião iniciática, de iniciação, então tem ali segredos e tudo mais. Então, é possível também imaginar que as pessoas não dissessem tudo, né? Dissessem coisas pela metade, ou, né, dissessem coisas que, né, não são da prática, são de outra coisa. Então, tudo isso é possível imaginar. Mas o que importa, Ana, é que, de verdade, estamos gradualmente chegando a nomes. Por exemplo, tem uma cabeça de Exu e Gelu, né, que nós agora conseguimos descobrir. Eu digo nós, a equipe de pesquisa, né, que eu me sinto participante da equipe de pesquisa. Eu me sinto participante da curadoria da gestão compartilhada, né? Eu digo, olha, eu quero meu nome aí, viu? Eu também faço parte da gestão compartilhada, né? Então, eu não sou só diretor do museu, não. Eu dirijo o museu, mas eu faço questão de estar na gestão compartilhada. Então, no grupo de gestão, eu quero meu nome lá dentro, né? Então, aí, enfim, o povo ri comigo e tal, eu digo, não, mas ou ela é compartilhada de verdade, e aí eu tenho que entrar ali, né, em pé de igualdade, senão eu fico numa instância fora, o que não é assim, né? Mas então, nós estamos chegando a esses nomes, eu ia dizendo, a cabeça de Exu e Gelu, nós hoje sabemos o autor, quem fez aquela cabeça, porque apareceu no processo, né? Então, quem fez, né? Então, estamos chegando aos endereços de casas, né? Casa no Engenho de Dentro, casa em Madureira, ali perto, ali na Serrinha. Estamos chegando a certas casas. Algumas não existem mais, né? Então, as casas de santos já, né, não existem mais, mas o endereço está lá. Então, estamos chegando a isso. Começamos a pensar nesse ponto, Ana, sobre descendentes. Pode ser até que não se consiga tanto descendentes, vamos dizer, biológicos, mas pode ser que se consiga chegar aos descendentes espirituais, né? Então, as linhagens das casas
pode ser que se chegue a isso, né? Mas estamos gradualmente avançando, né? Seguindo nessa direção. Mas temos muitas coisas ainda por pesquisar. Vou dar um exemplo também, Léo, do que você perguntou, né, da contribuição e da prática da gestão compartilhada, né? Numa das reuniões, sim, eu me comprometi com as lideranças religiosas que, depois que o acervo sagrado chegasse no museu, e chegou no dia 21 de setembro, nós só abriríamos para pesquisadores, foi isso que a Deise falou, nós só abriríamos para pesquisadores depois de termos feito a primeira visita com as lideranças religiosas. Esse foi um compromisso de honra. Falei, eu não vou abrir para ninguém antes de vocês. E recebi pedidos, viu? Então, no dia 22, dia 23 de setembro, eu já comecei a receber ligação. Eu quero ver o acervo sagrado e tal, tal, tal. Falei, calma. Falei, olha, meu compromisso é esse. E estávamos em pandemia e as lideranças, as ialorixás, os babalorixás me diziam, não, a gente não vai agora visitar, não. E aí rodamos o ano de 2020. Entramos em 2021. Não, a gente não vai agora, não. A gente vai estar, queremos segurança. Estavam todos certos. Pessoas idosas. A mãe meninazinha, se eu não me engano, tem 85 anos ou mais. Né? O pai Roberto está chegando nos 70. A mãe Nilce já chegou nos 70, se eu não me engano. Né? Está próximo ali. Enfim, pessoas com idade. Né? Então, estavam se protegendo. E nós reconhecemos isso. E, finalmente, eu ofereci em fevereiro de 2021. Não, agora não. Abril de 2021 também não. E assim fomos. Até que eles visitaram em agosto de 2021. Foi aí que nós abrimos para pesquisadores. A Deise só pôde ir porque eles foram primeiro. Aí, depois, nós passamos a chamar pessoas. Mas na primeira visita das lideranças religiosas, é isso que eu ia dizendo, e todo o acervo está acondicionado, guardado, bem cuidado na nossa reserva técnica e tal. E quando abrimos uma gaveta, né, então apresentamos. Esse é o Caboclo Lalu. É assim que aparece nos autos policiais e aparece na imprensa. Caboclo Lalu. Aí a mãe meninazinha olhou e disse, isso é Exu e Gelu, não é Caboclo Lalu nada. E aí, pronto, começou. Aí o pai Roberto, Igelu, sim, é Igelu. Aí pronto, começou uma coisa e eles descobrindo, não, isso aqui é tal coisa. E aí, sim, nós mudamos o nome da peça, o nome do objeto sagrado. Nós vamos guardar e manter o nome Caboclo Lalu, porque é um nome histórico, tem um sentido naquilo dali, mas ele hoje é reconhecido como Exu e Gelu. Está em exposição no Palácio do Catete. Né? Fizemos uma pequena instalação comemorando o 20 de novembro, no Salão Nobre. Vocês imaginam um salão nobre, dourado, cheio de espelhos, bonitão, onde foi a posse de Juscelino Kubitschek. Ali fizemos uma pequena instalação de Exu e Gelu e Oxum. Né? Então, é um salão muito amarelo, muito espelhado, porque aí, Léo, eu estou começando a estudar também, eu tenho que conhecer alguma coisinha, né? Então vou aprendendo. O que você falou é mesmo verdade, né? Eu também vou aprendendo, né? E vou me beneficiando de um novo conhecimento que vai chegando. Eu leio aqui, estudo ali e tal, e também vou aprendendo coisas, e nas conversas, também se aprende muito nas conversas, né? Mas então, mas isso é uma coisa especial, né? A curadoria compartilhada, Deise, por exemplo, o pai Roberto disse, aliás, tanto o pai Roberto quanto o Tata Songeli, que é um Ogã, né? O Tata Songeli disse, Mário, os atabaques não podem ficar deitados. E nós íamos guardar deitados, porque para nós, do ponto de vista técnico, era mais adequado, evita um tombo, evita que ele caia, né? Então, nós já estávamos indo nessa direção, guardar os atabaques acondicionados, deitadinhos. Ele disse, não podem ficar deitados. Eu falei, bom, e agora? Aí, um dos nossos colegas lá, André Angulo, inventou uma traquitana que entra por baixo do atabaque e abre
né, como se fosse uma espécie de guarda-chuva, prende ele por dentro e ele consegue ficar em pé direitinho. Guardamos em pé. Né? Mas então veio daí. Né? Então, dessa orientação, isso não pode. Né? Um outro detalhe da gestão compartilhada. Né? Nós temos uma tendência de restaurar os objetos partidos. Né? Então, a nossa tendência era restaurar os fios de conta, restaurar as guias. Né? E aí, você deve saber, né? Eu não vou nem responder, você que diga. Né? O que se faz com uma guia partida? Deixa a partida. E foi isso que disseram para mim, olha, não pode reenfiar essa guia. Partiu, deixa a partida. Né? Então, nós íamos reenfiar as guias todas. Né? Então, não. Guia partida, deixa a partida. Né? Então, como você falou. Então, mas aí são aprendizados. Mas agora nós estamos, né, pensando assim, nem que tenhamos que fazer uma réplica da guia. Né? Para fazer uma réplica e mostrar como ela era inteira. Né? Mas isso já é o nosso pensamento de museologia. Né? Então, como fazer com isso? Né? Então, tem muitas orientações. Né? E pai Mauro e pai Roberto diziam, olha, Exu tem que ficar abaixo da cabeça. Então, porque um dos nossos colegas tinha posto ele muito alto, a gente desce o Exu. Né? Então, e assim vai, e a gente vai ali fazendo as coisas. Né? E respeitando, sobretudo respeitando. Né? Então, nós não damos um passo sem ouvi-lo, né? E nós inauguramos uma exposição que está ainda no Jardim, mas vai agora, até semana que vem ela vai sair. Já está desde novembro. E que alguns textos foram produzidos pelas lideranças religiosas. Então, quem escreve sobre Exu? Né? Então, são eles que estudam, que pesquisam, que sabem do assunto. Eu até me arrisquei a fazer um poema sobre Exu, né? E fiz um poeminha. Então, mas os textos, né, os textos de fundo, né, os textos de densidade, são deles, da mãe Nilce, do pai Roberto, do pai Mauro e outros tantos que vão produzindo. Né? Então, isso para nós é mesmo essa ideia de gestão compartilhada. Né? Temos recebido, por exemplo, uma demanda muito expressiva da mãe Meninazinha para desenvolvermos um trabalho educacional. Ela diz, é preciso fazer um trabalho educativo com esse acervo. Nós vamos fazer. Né? Então, kits pedagógicos, vamos fazer coisas. Compreendemos até que a exposição no Jardim já tem uma dimensão educacional. Né? Então, está lá. Mas nós vamos, né, avançar agora em trabalhos com escolas, material pedagógico, tudo resultando dessa coleção. Queremos fazer um livro, né, numa perspectiva pedagógica, queremos fazer um livro de arte forte, Leonardo, uma coisa bacana, bonita, expressiva. Né? E o acervo já foi fotografado em torno de 410 peças, faltam 100 objetos sagrados para ser fotografados. Mais de 400 já foram fotografadas com fotografias de qualidade. Então, queremos fazer exposições sobre isso. Né? Uma pessoa me perguntou, você vai fazer uma exposição itinerante? Aí eu olhei para a mãe Nilce e falei, mãe Nilce, a senhora vai fazer uma exposição itinerante? Por enquanto, não vai itinerar nada, vai ficar guardadinho, é assim que a gente quer. Falei, então, tá bom, então é assim que quer. Né? Mas eu compreendo, ela no momento, eles querem se apropriar desse acervo, querem, né, ter um conhecimento maior. Nós queremos que o livro de arte seja depositado, né, no terreiro, na casa de cada um, né, que cada um possa ter esse livro, né, da coleção. Então, e assim nós vamos seguindo nessa pegada, nessa batida, né? Mas com muita coisa pela frente. Né? Assim, tudo dando certo, nós queremos esse ano fazer uma exposição maior.
uma grande exposição no Palácio do Catete, né? Então, avançando por coisas. Mas o mais importante já acontece. Olha, é até importante de anunciar aqui. Toda penúltima sexta-feira do mês, a visita ao nosso sagrado está aberta na Reserva Técnica. Então, para quem quiser, toda penúltima sexta-feira do mês. Então, apenas nós pedimos que entrem em contato com o setor de museologia, o e-mail é MR, peço até que alguém ponha aí, né, disponível, é mr.museologia@museus.gov.br. Esse é preciso marcar por esse e-mail. Então, é toda penúltima sexta-feira do mês, uma visita pela manhã e uma visita pela tarde. Nós apenas pedimos que marque para que não haja aglomeração. Esse aqui foi numa dessas visitas que a Deise participou. Deise, o que você achou da visita? Agora pergunto para você. Eu achei maravilhoso, eu voltei extasiada, estava junto com a minha amiga Silene, e conforme você vai falando, a gente já está caminhando para o final, né? Mas conforme você foi falando, Mário, é essa visita que me vem na mente, sabe? E eu via o tempo todo um carinho, você falou da guia, né? Reconstruir a guia. Mas não era só a guia, não. Um esforço muito grande para reconstruir muitas peças. Algumas que foram queimadas, outras que estavam sem peça. Sempre que trabalho de formiguinha. E aí eu me lembrei de duas falas suas de outras conversas. Uma é quando você fala que destruição e preservação caminham juntas. Toda política de preservação está ligada a uma política de destruição. Será que a gente está tentando perverter essa política de destruição? E a outra é quando você cita Benjamin. Na afirmação da cultura dominante, encontram-se os despojos dos vencidos. Será que a gente está tentando subverter tudo isso? Porque às vezes eu tenho essa impressão, porque você vai falando aí, né? Da capa, né? Esse mesmo Exu, né? Estava bem destruído, e aquele trabalho de formiguinha, às vezes pecinha por pecinha. Algumas peças nem estavam expostas, estavam numa outra sala, porque estavam sendo cuidadas, né? Peças que foram tentou-se contra a integridade delas, né? Então é isso, eu vejo ali, conforme você foi falando e visualizando, né? Eu acho que talvez minha posição seja um pouquinho privilegiada, porque eu estou visualizando a visita que eu fiz, eu vejo isso, né? Uma disputa, né? Uma luta contra essa destruição. E aí, eu vou trazer também já a última pergunta, né? Que é uma pergunta da Patrícia, vou aproveitar para colocar aqui, que eu acho que tem muito a ver com essa questão dessa destruição, né? Quando ela fala o seguinte lá no chat, né? E como lidar com as narrativas de intolerância tão presentes na atualidade, né? Que estavam no percurso, que atentaram contra a integridade dessas peças, mas que a gente ainda vê nos dias de hoje, né? Quando a gente vê casas que são invadidas, pessoas que são muitas vezes ofendidas ou agredidas e tantas outras questões, né? Enfim, meu querido, caminhando por final da nossa conversa, né? São essas nossas últimas trocas. Só queria complementar essa pergunta, já que está caminhando para o final, e aproveitar e pegar o gancho da pergunta da Patrícia, e saber um pouquinho dessa motivação da mãe menininha com essa questão pedagógica. O que você pode falar sobre isso? O que motivou ela? Por que ela acha importante e trazer esse movimento? Afinal, estamos aqui também num ambiente propício para falar sobre isso. Perfeito. Então, Léo, ótimo, eu acho que eu entro por aí, entro por essa deixa que você apresentou, né? No meu entendimento, quando a mãe meninazinha insiste tanto, e ela insiste mesmo, sempre que ela pode, ela fala, né? Olha o trabalho pedagógico, olha o trabalho educativo, temos que fazer um trabalho com crianças, com os mais jovens. Eu compreendo, sabe, Patrícia, que ela está dando um sinal de que uma das formas de combater o racismo religioso, o racismo estrutural, né? Uma das formas de combater esse racismo que, de algum modo, né, constituiu a sociedade brasileira e constitui ainda, né? Então, é por meio do trabalho educativo.
junto às crianças. Então, como combater a narrativa da intolerância, né? É por meio do trabalho educacional. Uma das possibilidades, né? Um dos caminhos. É um trabalho pedagógico, é um trabalho educacional, porque isso pode fazer uma diferença muito grande. Ora, nós sabemos, ninguém nasce racista, né? Se forma, se transforma, se torna racista, né? Então, isso é um processo de construção, né? Os adultos vão gradualmente, né, instituindo o racismo na pele, no coração, na mente, nos corpos, nas almas das pessoas, das crianças. Isso gradualmente vai se constituindo. Então, é nesse sentido que eu entendo que quando ela fala do trabalho, da necessidade de um trabalho educacional, um trabalho que possa promover uma transformação, né, uma transformação também, né, interna, sem deixar de operar nas transformações de fora para dentro, de dentro para fora, por todos os lados. Mas é isso, né? Eu só penso um detalhe sobre a questão da tolerância, da intolerância, né? Eu não quero que me tolerem, eu quero que me respeitem. Entende? Respeitar é ainda mais forte do que a tolerância. Então, a tolerância é uma coisa pequena. Eu tolero, mas não estou nem aí. Entendeu? Então, não é tolerância o que nós queremos. O que nós queremos é respeito, né? Então, eu quero ser respeitado como pessoa mais velha. Outro dia, lá no Museu da República, eu tive que, né, partir para cima de um rapaz, assim, partir no bom sentido, né? Fui ter com ele, porque eu passei... esse rapaz dizia em alto e bom som, né? Não era para mim, mas ele dizia em alto e bom som. E uma pessoa que estava ali, enfim, numa função importante, não vou citar para não expor também demais, né? Mas o rapaz dizia em alto e bom som, ele dizia, eu não gosto de velho, velho para mim é só mobília, né? E eu parei, voltei e falei, não, isso não pode ficar assim, né? E o pior que eu reparei, um rapaz bonito, alto, negro, gay, né? Aí eu fui até ele e falei, olha, meu amigo, você não gosta de velho, está aqui falando em alto e bom som que eu ouvi, você não gosta de velho, manifesta isso, né? Falei, olha, assim como existe racismo e racismo é crime, assim como existe LGBTfobia e é crime, né? A velhofobia foi a forma que eu encontrei de falar, ainda que eu saiba que existe a geriatrofobia, sei lá, uma coisa assim. Mas eu falei, olha, existe a velhofobia, viu? Então, você se cuide e você está aqui num lugar de cultura, né? Não é bem assim. Mas então, eu acho que eu penso que a ideia de respeito é fundamental, sabe? Agora, além do trabalho educacional, eu também compreendo, Ana, que é preciso cada vez mais estimular, né, o cumprimento da justiça, né? Há que se praticar justiça, há que se combater com o rigor da lei, né, determinadas práticas, né? Invadir um território sagrado, invadir um terreiro que tem lá o seu axé, invadir, destruir, queimar é crime. E esse crime tem que ser punido com o rigor da lei. Então, combater o crime, né? Agora, acolher amorosamente, porque também eu tenho percebido isso e tenho identificado isso na Mãe Meninazinha e em outras lideranças, a capacidade de amar, né? E quase que um amor, né? Um amor transformador. Então, combater com o rigor da lei, combater com justiça, combater com severidade, né? Com rigor, mas, ao mesmo tempo, dando espaço para o amor, para compreender que esse outro, que muitas vezes está praticando isso, né, ele está mesmo envolvido, né, numa energia, está envolvido num mar de ignorância, está com, né, a mente, o coração tomados por ignorância, preconceito e tudo mais. Então, combater, né, mas sem cometer o mesmo crime, é isso que eu quero dizer, sabe? Combater, mas não atuar na mesma direção, né? Então, porque
Do contrário, é como se você combatesse e autorizasse a reprodução daquilo, né? Então, esse ponto. Mas eu penso, viu, Deise, que você tocou em pontos mesmo fundamentais. É isso. Toda política de preservação, ela tem ela guarda, né, uma correspondência com uma política de destruição. Quando se diz numa cidade, vamos preservar esse prédio, aquele outro prédio, se está dizendo ao mesmo tempo, os outros que não estão nessa lista podem ser destruídos, né? Isso é que é a correlação entre a política de preservação e a política de destruição ou de deterioração, né? E é claro que isso pode ser e deve ser revertido, mas é preciso compreender que a preservação é resultado de um pensamento político, né? Não é um pensamento político partidário, mas é uma política de preservação que quer se projetar na memória do futuro, quer ocupar o futuro, né? E aí também as perseguições religiosas, e quando você retoma essa referência ao Walter Benjamin, passa por aí. Por quê? A manutenção desses objetos sagrados, desse acervo sagrado no Museu da Polícia Civil, né, significaria uma reafirmação de uma ideia de crime, né? Cometeram um crime e por isso estão lá. Por isso era tão importante retirar de lá, né? E fazer essa repatriação, entre aspas, né? Então, era preciso tirar de lá. E foi tirado. E para onde foi? E eu repito, não fomos nós que pedimos, foi para o Museu da República, num gesto de reparação. E aí, essa reparação tem a ver com a referência que você fez, Deise, ao espólio. Sim, o espólio dos dominados. Mas esse espólio agora ele é valorizado, ele é fratrimonializado, né? Ele recebe uma outra dimensão, ele recebe uma valoração. Então, eu não estou aqui usando a expressão, mas poderia usar. É uma prática decolonial, nós estamos decolonizando isso, fazendo uma outra coisa, né? Reinventando isso. Eu não me preocupo muito em usar essa expressão decolonial ou não, né? Porque, para mim, o que mais importa são as experiências concretas, né? É como na concretude das coisas nós podemos operar. E é isso que está sendo feito ali, sim, né? Isso que seria o espólio dos dominados, dos derrotados. Aí ele está dizendo, olha só, estou aqui, hein? Estou vivinho, né? Eu tenho força, eu tenho potência, eu sou um acervo vivo. O pai Roberto me dizia, Mário, esse Exu está vivo. Eu falei, tá bom, o senhor que está dizendo, eu não sei. Então, estão vivos. Trata-se de um acervo vivo, né? De um acervo sagrado, de um acervo vivo. Isso é notável, é uma coisa assim extraordinária, né? Então, e muitas pessoas que vão lá têm essa percepção, né? Não, tem aqui uma energia que está circulando, tal. Eu digo, tá bom, vocês estão dizendo, tá legal, tá tudo firme, né? Então, para finalizar, teve um aprendizado com a mãe meninazinha, né? Num dado momento, numa das visitas, acho que foi nessa mesma primeira visita, né? E surgiu uma questão. Bom, será preciso alimentar ou não alimentar esses objetos, né? E falaram para mim. Eu falei, eu não sei, eu sou ignorante a esse respeito, né? Aí alguém disse, estou achando que tem que alimentar. Um outro disse, tem que alimentar. Eu falei, olha, eu não sei nem o que fazer, né? Aí alguém resolveu dizer assim, pergunta para uma meninazinha, e ela do lado. Aí perguntaram para ela, uma meninazinha, o que a senhora acha? A gente tem que alimentar os objetos sagrados? Rapaz, ela fez uma coisa que foi assim, ela fez esse gesto assim, né? Aí fez assim, fez um gesto assim, voltou a fazer assim, depois eu entendi que ela estava fazendo a consulta ao oráculo, né? Então, ela fez o gesto assim. Aí ela disse, tem que consultar os orixás, porque não se deve alimentar quem não precisa de alimento, ou quem não quer ser alimentado, né? E não sou eu que tenho que decidir. Aí eu falei, caraca, olha só,
levaram para ela a questão, ela poderia decidir, ela disse, não sou eu que decido, são os orixás, tem que consultar. Né? Então, aí eu falei, ela leva essa coisa a sério. Né? Ela leva essa coisa a sério. Então, e ela fez esse gesto, assim, olhou para o alto e tal, fez esse gesto assim, e disse, tem que consultar. Né? Então, e isso me dá essa dimensão da força mesmo desse acervo e de como, né, é importante ter esse respaldo, né? Ter, mais do que respaldo, ter essa gestão compartilhada, ter essa partilha, esse conhecimento solidário. Né? Então, ter essa dimensão fratrimonial. Né? Isso está fazendo uma diferença. E toda a equipe do museu está se beneficiando com isso, aprendendo, estudando. E, mais, eu tenho dito para toda a equipe, né? Esse acervo exige de cada um de nós a compreensão da importância do trabalho coletivo. Né? Isso aqui, a pesquisa desse acervo não é para uma pessoa apenas sentar em cima e o trabalho é coletivo, é trabalho de partilha. Né? Esse acervo está sob a guarda do Museu da República, mas ele é um acervo sagrado que pertence ao nosso sagrado e deve valorizar o nosso sagrado. Né? E o sagrado, que é um sagrado, como diz a meninazinha, é o sagrado do Brasil, é o nosso sagrado, e é ainda mais. Né? Então, acho que é isso. Axé por tudo que você falou, professor Mário. Estou muito feliz, meu coração fica muito acalentado com todas as suas palavras, suas reflexões, suas narrativas. Estamos caminhando para o fim agora. Queria saber se o senhor queria dar uma palavra final, fazer alguns agradecimentos. O senhor fica à vontade agora, nesse último momento. Tá bom. Então, eu quero, assim, agradecer a vocês, a Deise, Patrícia, você, Leonardo, um prazer conhecê-lo aqui. Gostei muito de estar com vocês. Né? E aproveito também, já, né, estamos nessa gravação, para agradecer, né, a todas as lideranças religiosas que escolheram o Museu da República como casa de guarda, como casa de cuidado, né, como casa de respeito desse acervo tão extraordinário, tão importante. Né? Eu, na verdade, me sinto privilegiado de ter sido na gestão, né, na minha ainda jovem gestão, que eu estava ali em 2018, receber essa demanda. Né? Da minha parte, o que eu quero e desejo é cumprir da melhor maneira, né, esse dever de ofício. É um dever de ofício, eu compreendo assim. E eu finalizo dizendo, essa expressão eu aprendi a admirá-la cada vez mais com o ministro Gilberto Gil, que ele dizia isso, é nosso dever de ofício. E eu estou cumprindo o meu dever de ofício. Né? Oxalá eu possa cumpri-lo da melhor maneira possível, e com êxito, eficiência e eficácia. Obrigado. Muito obrigado, professor Mário, muito obrigado pelas suas narrativas, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui presente, muito obrigado à minha parceira Deise aqui na mediação também. Muito obrigado a todos os presentes no 5º encontro do Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa. Foi um prazer. Agradeço também o convite, poder participar dessa partilha, desse encontro. E espero ter sido um momento de muita reflexão, tanto sobre as religiões de matriz africana, como na dimensão pedagógica e como na dimensão de encontros, que resume muito bem todas as narrativas que o professor Mário trouxe para a gente hoje. Encontros e partilha. Muito obrigado a todos e a todas e a todos.